Na Conmebol Libertadores, goleada, festa, bom desempenho de alguns jogadores. Assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. É um Maracanã com mais de 63 mil pessoas. O Flamengo conseguiu uma vitória expressiva sobre o Bolívar. 4-0, abriu o placar logo com menos de 1 minuto de jogo com o Gerson, fez o seu dever de casa e voltou à zona de classificação do Grupo E. Agora tem 7 pontos contra 10 do próprio Bolívar, então o Flamengo precisa de uma vitória simples contra o Milionários na última rodada para avançar às oitavas de final, pelo menos em segundo lugar. O Flamengo tem o mesmo número de pontos, 7, do Palestino, mas tem vantagem no saldo de gols. O saldo de gols do Flamengo é positivo de 4 e o do Palestino é negativo de 3. Como eu disse, paralisação do Campeonato Brasileiro, próximo jogo pela Copa do Brasil contra o Amazonas fora de casa na próxima semana. É isso, o Flamengo enfrentaria o Vasco neste final de semana, mas as próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro estão adiadas. Vamos falar sobre isso já, da decisão da CBF. Tá aí o motor de La Nação, podia ser de La Nación, né? Nico de la Cruz, enquanto esteve em campo contra o Bolívar, 49 ações com bola, 38 passes tentados, 2 chances criadas, 15 ações progressivas, 3 posses recuperadas no ataque. Atuou quase 60 minutos. Então, primeiro e segundo em tudo. O De La Cruz, um dos grandes jogadores, mas esse já vinha bem há algum tempo, né? Mesmo nos maus momentos, Elton, o De La Cruz se destacava. Agora, o conjunto, vários jogadores, o Gerson marcando o gol logo de cara, a gente vai falar já sobre ele também, o Pedro, o Cebolinha. Quer dizer, e o tom que a gente viu, a rapaziada do Flamengo, era, depois do Corinthians, jogamos bem, jogamos melhor ainda contra o Bolívar. O Tite falou em supremacia. Parece que o Flamengo encontrou o caminho do bom futebol. E ele fez essa ponderação, né, o Tite, com relação aos desempenhos recentes. Acho que é reencontrar, se reconectar com o bom futebol. E era importante também em resultados expressivos, né? O Bolívar não é um time qualquer. A gente já falava, desde a temporada passada, uma equipe que liderava o grupo do Palmeiras e só perdeu essa liderança no confronto direto na última rodada. No ano seguinte, cai no mesmo grupo do Flamengo e, nesse momento, né, tem a vantagem de fazer apenas 1 ponto na última rodada para terminar em primeiro lugar. Então, o Flamengo não enfrentou a equipe qualquer. A gente muitas vezes pondera pela tradição das equipes na Libertadores e esquece o momento, o trabalho que tem sido feito, né, o lastro recente, e o Bolívar tem mostrado evolução dentro da competição. Então, acho que é um ponto importante a ser ponderado, porque o Flamengo enfrentou uma equipe bem competitiva. E como o Tite até ressaltou, né, é uma equipe que tem essa característica de fazer marcação-pressão, de tentar subir um pouco mais suas linhas para roubar a bola no campo de ataque. O Flamengo, como fez o gol cedo, conseguiu controlar melhor, né, esse ímpeto do Bolívar. O Bolívar que depois conseguiu ali ameaçar um pouco mais o Rossi, né, ser um time que sobrecarregou mais o sistema defensivo do Flamengo, mas demorou muito pouco e sim, o Flamengo controlou a partida o tempo inteiro, né? 50% de posse de bola para cada não diz muito o que foi o jogo. O Flamengo teve esse controle muitas vezes sem a bola, tentando recuperar isso aí em velocidade. E aí também, né, essa formação inicial contribuiu muito com o Everton e o Ayrton Lucas de um lado, dando muita profundidade, né, e sendo um lado que era bem exigido nesse sentido de velocidade, até porque o lado direito da defesa do Bolívar, né, que tinha o Saavedra, era um cara que avançava bastante e precisou se segurar um pouco mais na marcação. Então o lado esquerdo do Flamengo funcionou. Do lado direito, o Gerson tendo liberdade, né, para ser um meio amador pelo lado, como muitas vezes o Flamengo já teve o Everton Ribeiro, às vezes o Arrascaeta, o próprio De La Cruz, né? Aquele meio armador jogando pelo lado direito, o Gerson canhoto trazia para dentro também, o Varela fazia essas ultrapassagens. E aí veio o equilíbrio tal, famoso equilíbrio que o Tite fala há muitos anos, né? E esse equilíbrio a gente viu nesse jogo contra o Bolívar, que resultou também num placar expressivo, né, Edu? Eu acho que o Flamengo também soube aproveitar melhor as oportunidades que criou e por isso conseguiu esse excelente resultado. Não garante ainda na última rodada o Flamengo depender, já sabia disso inclusive, né? De não depender só de si na última rodada para garantir esse primeiro lugar do grupo, mas existe essa esperança do Bolívar tropeçar em casa, o que eu acho muito difícil. E o que mostra também, né, o tamanho da campanha que faz a equipe boliviana
nesse grupo do Flamengo, que tem outras duas equipes, talvez ali coadjuvantes, o Milionários brigasse um pouco mais e decepciona, e o Palestino que chegou aí heroicamente, né, à fase de grupos e que pode, inclusive, né, ser a pedra do sapato do Flamengo na última rodada, porque tem o mesmo número de pontos da equipe brasileira. É isso, mas o que está pintando, o Bolívar recebe em La Paz o Palestino, quer dizer, o que está pintando é Bolívar em primeiro, Flamengo recebe o Milionários. Então, o que está pintando no momento, mais provável é o Flamengo segundo colocado. E aí tem muito torcedor, e acontece aqui na redação da ESPN, torcedor que vai ficando em primeiro em outros grupos e fala, o Flamengo pode chegar no caminho, é compreensível esse raciocínio. O Elton falou do Gerson. Vamos falar do Coringa? Põe na tela. O Coringa sorri. Olha lá, ele tá olhando com uma cara assim, viu, fã de esporte? Quer tomar um drible? Não é essa a carinha dele? Bom, nos últimos 3 jogos do Flamengo, 270 minutos, 21 ações na área rival, 11 chances criadas, fez o primeiro gol hoje na partida contra o Bolívar, né? 23 duelos vencidos. Então, primeiro em quase tudo, só em gol que ele é o segundo colocado. E participou ainda das jogadas, das assistências dos gols de Ayrton Lucas e Pedro contra o Bolívar. Análise tática, o Gerson está na nossa análise tática. Pois é, boas participações individuais aí do Cebolinha também, contando pontos. Gerson, Pedro, o Arrascaeta de volta. O Lohan, mais uma vez, entra durante a partida e mais uma vez mostra que tem muito potencial para brilhar com essa camisa do Flamengo. Então, bom momento do Flamengo. Não, claro, sem problema. Eu acho que é a melhor posição realmente para o Gerson, com o De La Cruz jogando como segundo de meio campo, porque ele recebe a bola de frente e tem mais espaço para construir. O Arrascaeta no espaço mais curto, mais próximo do atacante, é mais jogador que o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador mais completo que o Arrascaeta, consegue executar mais funções no jogo, aí você vai tirando o melhor dos seus jogadores. Mas eu acho também que o resultado de hoje, contra a boa equipe do Bolívar, tá? Porque o Flamengo fez o jogo ficar parecendo mais fácil do que teoricamente seria. O gol no início foi importantíssimo. O gol relâmpago foi importantíssimo. O gol no início, aí o Bolívar vai para cima, aí fica descompactado, dá espaço até vezes chega, e o mérito do Flamengo foi saber aproveitar disso, né? Óbvio que também deu um pouco mais de espaço do que o Tite gosta. Conhecendo o Tite, e a gente tem alguma noção boa do trabalho dele, ele vai destacar mais os espaços dados pelo Flamengo do que propriamente a capacidade do time construir quando ele for falar internamente com os jogadores, porque é uma ideia de aperfeiçoar a ideia de jogo do Tite. Porque o Flamengo, repito, é um time do Tite, eu sei que estou sendo chato, e os times do Tite não são times frenéticos, times que jogam pé na bola, aquela coisa, sabe, acelerada, intensa, é um time que tem o controle do ritmo de jogo. Passando muito pelo grande nome do jogo para muita gente, que é o Gerson hoje, o Gerson não é exatamente esse jogador frenético. E para mim, ele acaba simbolizando isso que o Birner fala. Ele controla, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora que ele arrasta para o outro lado para confundir a defesa, ele sabe a hora que ele tem que jogar uma bola um pouco mais próxima, ele sabe a hora que ele tem que inverter para buscar alguém passando, ele sabe a hora que ele pisa. Então o Gerson acaba para mim, queria até te perguntar, Birner, passar para o Léo, para o André, para o Calça, simboliza um pouco dessa coisa de não ser tão frenético, cadencia, mas também cria bastante como o time queria. Eu acho que ele tem essa característica, mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que em outros jogos do Flamengo estava faltando um pouco mais de competitividade. Eu não estou falando que os jogadores não corriam ou não competiam. Eu acho que o jogador tem que gostar de ganhar. A derrota tem que doer mais do que simplesmente a crítica que ele vai receber da imprensa ou o xingamento que ele vai receber na rede social. Ele precisa gostar de ganhar e saber lidar também quando isso não acontece com a situação. E eu acho que o time do Flamengo estava lidando muito mal com os jogos ruins, com os resultados ruins, e quando competia parecia um time pesado. Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar abre, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar para vocês com uma informaçãozinha daqui do fim de semana ainda que eu acompanhei Flamengo e Corinthians aqui também. Você já citou a verdade muito na bancada, essa coisa do Flamengo se incomodar pouco. E o Cebolinha fala assim na zona mista do último sábado, mas hoje a gente conseguiu colocar intensidade. Então eu perguntei, mas por que essa intensidade que eu acredito que o Tite pede sempre não vinha antes?
E ele fala um pouco disso, que o time não estava sentindo, e na sexta-feira véspera, quinta-feira de véspera do jogo contra o Corinthians, eles sentiram muito, eles se fecharam. Então parece que esse incômodo que você citava tanto, citou agora, veio no final da semana passada. E hoje me pareceu, quando eu cito o desarme, a competitividade, para pressionar lá em cima, para disputar a bola no meio de campo, eu acho que hoje deu para encarar um pouquinho, enxergar um pouquinho essa tal falta de incômodo quando você não ganha um lance em campo, quando você não encaixa uma sequência de vitórias. Só para complementar com essa informação daqui para vocês aí. Pois é, embora ninguém jamais tenha pedido raça a equipes que jogam bem, então é preciso tomar muito cuidado com essa impressão, porque tem gente que diz mesmo, fala assim, o tal time quis mais, como se o outro time... Não quisesse. Hoje não. Hoje não. Hoje tá. Tô afim, não. Vamos aqui no nosso 60% e, né, que tem fim de semana aí para curtir. Isso não existe no futebol desse nível. Existem times que jogam mal, existem times que não se comprometem, existem times que representam tudo o que está acontecendo de errado no ambiente do dia a dia, que treinam mal e por isso jogam mal. Mas o caso do Flamengo é um caso de jogo, é um caso de montagem de equipe, agora processo de construção de equipe. Os jogadores do Flamengo sabiam perfeitamente o que estava em jogo sábado passado à tarde no jogo com o Corinthians. Talvez uma mudança na comissão técnica, né, no meio de um fim de semana, há dias de uma partida decisiva pela Libertadores, provavelmente com esse argumento. Mexemos porque o jogo de quarta-feira é crucial. Não podemos deixar de ganhar do Bolívar. Tudo se arruma em termos de argumentos e explicações. Então, os jogadores do Flamengo sabiam que um resultado ruim, embora extremamente improvável, porque na comparação de time com time, o time do Flamengo numa noite média, tarde e noite média, ganha do Corinthians, e foi o que aconteceu. Sim. E hoje também, os jogadores do Flamengo, como todo mundo que acompanha futebol, sabe o que aconteceria se o Flamengo empatasse com o Bolívar hoje. Seria um resultado catastrófico. Aumentaria a pressão, talvez a mudança na comissão técnica. Antes do fim de semana, era interessante falar como vão se comportar os jogadores do Flamengo. Vamos observar como joga o time, as questões táticas de organização ofensiva. Tudo extraordinário. Depende dele. Agora, pelo lado, ele não é um ponta, mas ele atua no lado, primeiro no gol. Ele vem por dentro, bola da esquerda, todo time, qualquer um vai fazer isso. Sim. Vai todo mundo para o lado da bola, Cebolinha, a bola cai no Gerson, ele está muito bem posicionado. Jogada de gol, que ele levanta a cabeça e põe a bola onde ele quer. É isso que o Tite deseja. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, é um trio de meias com toques muito curtos. É um time que fica poderoso se tiver essa... Né, tá? Vão apagar a luz do Maracanã. Opa. E eu não quero deixar o Pedro Ivo no escuro. Ele está em casa lá. Então, ó, lá no Largo do Machado, isso mandem tudo. Porque esse é carioca de verdade. Ô, Pedro Ivo, só para fechar, entendeu, né? Só para fechar, a relação da torcida com o Tite hoje, para a gente ter uma temperatura. Boa pergunta. Como foi? De ambiente. Ambiente. Antes do jogo, durante a partida, na hora das trocas, final de jogo, como é que foi? O pessoal aqui está acompanhando linha. Você falou que era a última entrada, já Você viu? A baixar a luz aqui. O que eu acho é o seguinte, o primeiro gol, ele condiciona. E não acho que o primeiro gol é algo aleatório. O Bolívar já sobe a marcação antes do primeiro gol, o Rossi acha o Ayrton Lucas, que desvia para o Cebolinha, e o gol que a gente já cansou de explicar, festejado, ganhou música para ele, foi substituído, sabe, muito exaltado. Então, nem aquele momento que poderia ter um mínimo desconforto ou questionamento ao Tite aconteceu. Acabou o jogo, quando ele coloca o Lohan, ele sabe o que a torcida está querendo, quando ele chama o Gabigol, ele sabe o que a torcida está querendo também, e na vitória por 4-0 já não tinha mais clima depois do apito final para se vaiar o Tite, então passou, não é que passou batido, mas passou despercebido, não foi uma pauta que hoje é perseguição ao Tite depois que a bola rolou. Mas só para complementar, devolver e fechar aqui, ele sabe que ele precisa talvez de um ajuste fino nessa relação com a torcida. Uma história curiosa que eu pude ouvir aqui hoje do pessoal do Flamengo é sobre a escalação do Gabigol. Ele tem a eliminar numa terça-feira, tinha um jogo na quarta, posso estar me confundindo o dia. Ele coloca o Gabigol contra o Amazonas, que depois ele fala que talvez tenha sido um erro dele. Ele vai ao Gabriel e agradece ao Gabriel. Ele fala, eu precisava de você hoje por conta dessa dinâmica com a torcida.
ele não expressa, claro, que ele precisava do Gabriel para evitar a pressão sobre ele, que era muito grande. Mas ele fala essa interação com a torcida. E o Gabriel devolve o agradecimento e fala: e eu precisava te retribuir também, conta muito comigo, porque você foi na minha casa me visitar quando eu estava suspenso. Então, ali ele sabia o que era o Gabriel, ele sabia o que era o momento dele com a torcida. Semana passada ele também sabia, no fim de semana e hoje ele também sabia. Então, ele está tentando também fazer alguns movimentos. Não é tudo pensado só para o campo. O Tite também lê muito bem o ambiente. Ele sabe que alguns movimentos vão dialogar um pouco mais com o torcedor, vão dar mais paciência ao torcedor. E quando a bola entra, William, é muito difícil que a vaia acabe se impondo sobre um 4-0 contra o Bolívar. Um respiro aliviado que o torcedor deu hoje. Acabaram esquecendo um pouquinho do Tite. Acho que ainda tem um resquício ali de observação e tal, mas o jogo de hoje acaba confirmando um início de evolução do jogo contra o Corinthians. E um início de evolução que, para mim, passa pelo dedo do Tite, onde ele acha o Gerson, como a gente já desenhou, vocês aí na bancada também, da posição, De La Cruz um pouco mais recuado jogando de frente, o Cebolinha não tendo que sacrificar de um lado para o Bruno jogar no outro. Então, tem muito dedo dele, o torcedor começa a reparar, a bola começa a entrar, arrefecer um pouquinho, diminuir um pouquinho o tom das críticas. Muito bem. Pedrão, bom descanso aí para você. Retorno à base em breve, hein? Gente, vamos seguir aqui ainda falando do Flamengo, porque o Marcos Braz se posicionou com relação aí à paralisação do campeonato. É isso aí, se você ainda não está sabendo, o Campeonato Brasileiro vai ser paralisado por 2 rodadas. Esse final de semana agora e o outro final de semana também. Vamos ouvir o Marcos Braz. Pois, enfim, hoje houve essa comunicação da CBF sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas. O Bruno até deixou clara a posição do Flamengo. Queria saber como o clube agora recebeu, de fato, depois de oficializada essa paralisação por 2 rodadas, como isso caiu dentro do Flamengo. Pedro, o que a gente quer é que não seja ampliada ainda mais o número de jogos em que o Flamengo não terá os seus jogadores que serão convocados pela data FIFA. Antes já eram 9, que era um absurdo, já eram, na minha concepção, uma falta de isonomia, e o que a gente espera é que não seja ampliado isso aí para 10, 11, 12 jogos. Um exemplo que eu posso dar, Pedro, é que no sábado nós iríamos jogar contra o Vasco e todos os jogadores estavam disponíveis. Espero que esse mesmo jogo não seja colocado para uma data FIFA, então eu vou ter 4, 5, 6 jogadores sem estar com possibilidade de entrar em campo. Posicionamento aí do Marcos Braz, paralisação nas 2 próximas rodadas e a grande discussão é como o Abel já, inclusive na coletiva, já deu a entender que também, né, não gostou, já tinha até se posicionado sobre isso, né, com relação a como serão realocados esses jogos, essas partidas em momentos em que as equipes possam ser prejudicadas. Essa tem sido a mentalidade sobre o assunto de muita gente, né? Essa tem sido a mentalidade. Como vai realocar o jogo, como é que vai ficar, o jogador que vai perder. Isso tem sido colocado acima de outras questões. É o fato, é para falar a real. Fala, você está incomodado. Diga. Estou incomodado com um representante de um clube como o Flamengo terminar a sua declaração. Foi o Pedro, né? O Pedro. Desse jeito, prevendo uma situação em que o Flamengo vai ser colocado numa posição prejudicada de competição por causa da paralisação dos jogos. Então, se todo mundo pensar assim, vale a pena passarmos a pensar exclusivamente no Juventude, no Grêmio e no Internacional, porque a situação do Flamengo vai ser talvez prejudicada do ponto de vista competitivo se a partida contra o Vasco for remarcada por uma situação de data FIFA em que o Flamengo não vai ter vários jogadores. O que os dirigentes do Inter, do Juventude e do Grêmio vão falar sobre todos os jogos deles a partir de agora, se é que esses jogos vão acontecer? Então, assim, eu sou uma pessoa, inicialmente, a princípio, com tendência a ser contra a paralisação do campeonato, porque eu adoraria ver o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2024 convertido numa operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. Perfeito. Esse é o meu argumento mais forte, mas eu compreendo, respeito e aplaudo alguns argumentos, não todos, em nome da paralisação. Então, eu não tenho uma opinião absolutamente constituída dizendo tem que parar, não tem. O meu argumento mais forte é vou repetir, eu adoraria ver o campeonato ser convertido numa operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. E para que isso aconteça, o campeonato tem que continuar. Não dá para ele ser assim com a paralisação. Mas não dá para entender um dirigente ter essa postura a respeito de algo que foi decidido. Porque se o Flamengo está preocupado em como vai ser o jogo contra o Vasco,
o que diriam os dirigentes do Juventude, do Grêmio e do Inter, que já tiveram o seu campeonato completa e absolutamente prejudicado. Aconteça o que acontecer. Se vão jogar em outros estados, se vão... Treinar em outros estados. Não tem como salvar o campeonato desses 3 times. Sim. Infelizmente não tem. Mas há dirigentes que realmente só pensam... Só para ordenar aqui, eu tenho que fazer um intervalo, mas se cada um quiser dar um plazinho bem rápido, vamos lá, curtir. Se fosse essa tragédia em São Paulo, no Rio, o campeonato seria paralisado? Seria. Seria. Então tá bom. Então, né? Quer dar um Assim, plazinho? como está longe, não paralisa. Se é no meu quintal, eu não posso jogar. Quer dizer, tudo é de acordo com as circunstâncias. O problemaço, sabe qual é? É que o Brasileirão vai avançar, ao que tudo indica, para dezembro. Sim. E ele vai impactar naquilo que é mais importante no futebol brasileiro. São os estaduais. E é por isso que até agora ninguém se mexeu. Porque o estadual tira jogador da Libertadores da América. É a competição mais importante do Brasil. É aquela que manda a Libertadores para o vinagre. É o estadual. Isso é fato, não inventei isso. Isso aconteceu esse ano. O resto é o resto. Inclusive, tratado dessa maneira. Que jogaço do Flamengo do Tite. É o que eu falo, quando tem que elogiar, que elogie. O Flamengo do Tite. O Tite hoje aprendeu, essa é a verdade. O Tite aprendeu que esse Flamengo, ele tem que ser ofensivo. Que esse Flamengo, ele não pode ter medo de perder. Que esse Flamengo tem que ser intenso. Que jogo do Flamengo do Tite hoje. Sabe por quê? Você sabe qual foi a principal virtude desse Flamengo do Tite, que mudou completamente? O medo de perder. O Flamengo jogou para frente. O Flamengo propôs o jogo. Detalhe, mas se o time jogar ofensivo, o outro time vai criar chances de gol. O Bolívar criou. O Bolívar criou chances de gol. Só que o Flamengo criou muito mais. É o que eu digo. Chega daquele jogo covarde. Chega daquele jogo burocrático de ficar tocando bolinha para o lado. Cebolinha aprofundando. Gerson criando jogada. O craque do jogo jogou muito. Arrascaeta buscando o jogo. Perdeu o gol feito no primeiro tempo, mas buscando o jogo. De La Cruz. Com esses jogadores, o Flamengo não pode ser covarde. Não pode. Então, hoje foi uma vitória do Tite. Por quê? Perdeu aquele medo de perder. Perdeu aquele ranço. Quando tem que criticar, eu critico sim. Agora, hoje, esse Flamengo do Tite foi o Flamengo que ele tem que ser na temporada, Tite. Pelo amor de Deus. Tem que ser o Flamengo que cria chance. Tem que ser o Flamengo que busca o gol. O Flamengo poderia ter saído do jogo de hoje com pelo menos 7-0. Eu vou lembrar chances claríssimas. Teve a chance do Arrascaeta na marca do pênalti, que ele deu uma bomba, o goleiro pegou. Teve uma chance do Pedro, que o Pedro foi displicente. Eu daria um esporro no Pedro, que ele tentou tocar por cobertura. Só aí já seria 6-0 para o Flamengo. É isso que o torcedor quer ver. Olha como é que estava o Maracanã hoje. Olha o Maracanã hoje como que estava. Por quê? Porque é isso que o torcedor do Flamengo quer ver. É criatividade, criando jogada, correndo, marcando pressão. Chega daquele medo de perder. E vou dizer, a pressão funcionou no Tite, tá? É outro Flamengo. É outro. Por quê? Porque ele viu que aquele time burocrático e chato não agradava ao torcedor. Para quem tá no Instagram, galera, eu tô no canal Pilhado Esportes, tá? Vou fazer a live toda no canal Pilhado Esportes, meu novo canal no YouTube. Corre para cá. Vem pro YouTube, canal Pilhado Esportes e se inscreva, tá? Você que tá aí no Instagram, partiu o YouTube Pilhado Esportes. Agora, é o que eu tô falando, entendeu? A gente cobra do Tite quando tem que cobrar, só que não adianta classificar e agora mudar o jeito de jogar de novo. Que esse Flamengo tenha tomado vergonha, porque eu faço questão de repetir. O Flamengo do Atlético Goianiense, o Flamengo do Palmeiras, o Flamengo do jogo contra o Botafogo, Flamengo do jogo contra o Milionários, Flamengo do jogo do Palestinos, é inaceitável. Era inaceitável, sim. O Flamengo em terceiro lugar, quase ficando em último ontem, num grupo que tem
Palestino, Milionários e Bolívar. E esse tem que ser o Flamengo para o restante do ano. Um Flamengo propositivo, um Flamengo sem medo de perder. Chega do torcedor rubro-negro ver aquela apatia, ver aquele ranço, aquele joguinho de bolinha tocada para o lado. Aquilo não é o Flamengo. E o Tite enxergou que isso é o Flamengo. Quando se critica, tem que falar. Quando você quando joga mal, tem que criticar. Quando joga bem, eu faço questão de elogiar. Então, parabéns pro Tite. E, que jogo do Gerson. Cara, o que o Gerson jogou hoje, esse é o Gerson de 2019. Se o Gerson voltar a ser o Gerson de 2019, esse Flamengo cresce muito. Esse Flamengo com o Gerson, ele tem tudo para crescer muito. De La Cruz e Gerson. Gerson jogando do jeito que jogou hoje. O Gerson participou de todas as jogadas de gol do Flamengo. O Gerson foi dele ainda aquela bola linda para o Pedro, quando ele tentou a cobertura no goleiro e perdeu o gol. O Gerson foi um gigante no jogo de hoje. Eu queria chamar a atenção de principalmente 2 jogadores, Gerson e Everton Cebolinha. A jogada individual do Cebolinha, naquele lance do primeiro gol do Flamengo, no primeiro minuto de jogo, ali o Cebolinha mostrou para a torcida aquele gol, tá? Aquela jogada do Cebolinha, ela foi fundamental. Por quê? Ela deu motivação para o torcedor rubro-negro. Porque, sendo sincero aqui, eu não estou aqui para mentir, o torcedor do Flamengo hoje ele foi para o Maracanã como incógnita. Eu vou ver aquele timaço, vou ver um time ousado, como eu já vi esse Flamengo jogar, ou eu vou ver o Flamengo covarde, o Flamengo sem vergonha na cara desse começo de brasileiro e da temporada passada. O torcedor tinha essa dúvida. E aquela jogada do Cebolinha, eu valorizo muito, porque aquela jogada do Cebolinha no primeiro minuto já acabou com a desconfiança do torcedor rubro-negro. No primeiro minuto ele faz uma jogada como aquela, sai o gol, e o Cebolinha, para mim, também fez um jogaço. Foi para cima, intenso. Sabe o que é o Cebolinha? Cebolinha e De La Cruz, eles são o símbolo do que eu pedia nesse Flamengo. Chega de um Flamengo apático, chega de um Flamengo preguiçoso, chega de um Flamengo acomodado. O Cebolinha e o De La Cruz, eles dão intensidade para esse time. Eles dão dinamismo para esse time. Então, parabéns para Cebolinha, De La Cruz, que também jogou muita bola, na minha opinião, e Gerson. Esses 3, na minha opinião, fizeram uma boa partida. Teve o Ayrton Lucas, que também fez uma boa partida. É um Flamengo que, jogando desse jeito, é um dos favoritos ao título da Libertadores. É um dos favoritos, sim, ao título da Libertadores. Porque é um Flamengo forte, é um Flamengo que ataca, é um Flamengo intenso e que não tem aquele medo de deixar a defesa aberta, que se dane. Aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ganhou em casa, diante da sua torcida no Maracanã, né? E já começou bem, né? Com o Gerson abrindo o placar com 1 minuto de jogo. O Flamengo já começou ganhando, já mostrando um novo Flamengo, um Flamengo totalmente ofensivo, né? Um Flamengo que foi para cima, totalmente diferente. O Flamengo já abriu o placar com 1 minuto. E aos 38 minutos ainda do primeiro tempo, o Ayrton Lucas fez o gol 2-0. Logo em seguida, o Pedro, ainda no primeiro tempo, fez o gol aos 43 minutos, 3-0 Flamengo. E já o Everton, né? O Everton Cebolinha, na verdade, fez o gol aos 43 minutos, me perdoe. E no segundo tempo, né, o Pedro fez o gol, fechando aí o placar 4-0 Flamengo para cima do Bolívar. E depois disso, o Tite fez algumas alterações, usou as suas substituições que poderia usar. E o Flamengo dominou ali, né, segurou esse resultado aí por 4-0 Flamengo, que deu uma goleada, já chega muito à frente já para o clássico no final de semana contra o Vasco, né? O Flamengo que vai pegar o Vasco aí em um clássico no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo já chega com mais gás, já chega botando o terror aí para cima do seu adversário, né? É uma vitória muito importante para o Flamengo, né? Uma vitória a qual a torcida apoiou, como eu já falei no vídeo de hoje à tarde, né? Que se o Flamengo jogasse bem, né, a torcida iria apoiar, e apoiou. A torcida do Flamengo sempre apoia o time, cobra, lógico que toda torcida que ama o seu time ele cobra,
mas também apoia na maioria das vezes quando tem que apoiar. E não foi diferente. Hoje a torcida apoiou demais o time do Flamengo, né? O Flamengo que ganhou aí por 4-0. Dá uma respirada. Tava faltando isso, né? Vencer e convencer na Libertadores também. No Brasileiro, no último jogo, o Flamengo venceu e convenceu, e agora na Libertadores o Flamengo venceu e convenceu. Era isso que estava faltando para o time do Flamengo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!